A gente tem uma legislação que é a Lei 8.069/90, que trata ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, em compasso ali com a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que visa então a proteção de crianças e adolescentes. Só que a gente tem, Bia, uma evolução social a partir de 88, que é ali a promulgação da nossa Constituição. O direito, ele é muito cíclico e ele se movimenta de forma muito avançada. E por que eu preciso fazer essa breve explanação para a nossa audiência, para que a gente chegue então, de fato, numa necessidade de se regulamentar algumas coisas nessas plataformas digitais, em especial porque a gente sabe que o Estatuto da Criança vai proteger o menor, a gente até já falava disso em outras oportunidades, fazendo ali uma correlação com as jogatinas, né? As crianças e adolescentes, o que se virou, embora não se fale mais tanto atualmente. Isso, na verdade, vai reverberar nas plataformas digitais, porque hoje, como é feito o controle? Geralmente, a plataforma ela vai lá, restringe, tem que ter a idade, de fato tem que ter a idade, aí a pessoa vai lá e burla a idade, sem problema algum, né, digamos assim. Coloca lá a mãe administrando e continua a criança ou adolescente fazendo ali as postagens. Então, uma das tratativas da PL, da adultização, é fazer um maior controle, colocar ali o que nós falamos, né, da facial. Eu não sei se isso vai, de fato, evitar que haja ali outras questões criminosas, mas já é na verdade, aqui uma barreira para poder facilitar esse acesso dessas crianças e adolescentes a qualquer modo. E a gente percebe que o livre acesso dessas crianças, né, e não vou me restringir aqui só à rede social, enfim, a internet como um todo, faz com que ela tenha acesso a coisas muito preocupantes, que não seja ali para a idade, né? Então, aqui fica um registro de que as crianças não devam realmente ter acesso amplo, mas eu acho que a PL da adultização, ela é necessária. Só um ponto que me chama a atenção com relação ali à criação de uma autoridade reguladora, Bia, isso me preocupa um pouco, porque deixa muito amplo. Quem vai ser a autoridade, né, ali que vai regulamentar? E aí, fazendo isso, a gente vai, na verdade, recair num outro instituto que é uma garantia constitucional, que é ali a liberdade de expressão. Então, só nesse ponto que ainda me incomoda um pouco, eu acho que as crianças devem viver o que é de criança, eu acho que o Estado tem que realmente, né, preservar a vida dessas crianças, que elas tenham lazer, elas têm direitos garantidos, lazer, estudo, família, amor, enfim. E não estou dizendo que elas não devam ter acesso, mas que o acesso deva ser na medida ali do que é cada fase dessas crianças, Bia. E para a gente continuar rodando esse assunto, vou chamar a Natália para o debate. Natália, é possível fazer uma regulação desse tipo, como pretende o PL? Então, observando algum tipo de conteúdo de adultização, de abuso, entre outros, acionar ali as empresas? Dá para garantir que as empresas vão fazer algo sobre isso? A gente fala de segurança na internet, mas é difícil hoje, é um ambiente muito amplo. A gente tem dificuldade de entender o que seria essa segurança, né? Perfeito. Boa tarde, Bia. Boa tarde, minhas colegas de bancada. Essa regulamentação nas redes sociais, ela é muito importante. Como a Priscila comentou, hoje tem uma idade mínima para essas crianças acessarem as redes sociais, que é de 13 anos, mas não tem hoje um controle sistêmico para isso. Então, a gente consegue ver ali sendo burlada a idade, o ano de nascimento. A gente deveria ter ali um link com a Receita Federal, até para poder validar o documento daquela pessoa que está criando aquela conta e vendo se a idade dela é pertinente, colocando ali um controle parental, uma associação que é inclusive o que o projeto de lei prevê, que tenha esse controle parental e que os pais sejam responsáveis por aquela conta, que não tenha ali consumo de informações e propagandas que não sejam pertinentes à idade dessas crianças que estão acessando, e colocar essa responsabilização para as redes sociais, colocarem ali limites do que essas crianças estão de fato acessando. E, Mariana, é possível a gente fazer um link dessa legislação com o que a gente falava agora há pouco nos bastidores daquele programa, com a regulação das Big Techs? Tem um debate muito grande sobre isso, né? Se deve haver essa regulamentação, se não deve. Olha, eu acho que é muito... Em primeiro, boa tarde, né, a todas as minhas colegas aqui. Eu acho que é super importante, a Priscila comentou, né, a sociedade evolui e o direito evolui. Quando a gente pensa lá no Marco Civil da Internet, né, 2014, mais de 10 anos atrás, essa lei não criou nenhum tipo de responsabilidade econômica para as plataformas. Elas tinham, eu sou só o mensageiro e não sou responsável por nada do que está transitando aqui. Então, acho que já é um ponto importante, a gente está
parece que cada vez mais alinhado aí com as boas práticas internacionais. Se você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido e na própria União Europeia, todas as leis que foram aprovadas nos últimos 2 anos, elas têm essa clara identificação do adulto responsável, como a Priscila bem trouxe, mas trazem essa ideia de responsabilização econômica, especialmente no Reino Unido, né, com multas muito severas. E a pele das Big Techs tem tudo a ver, eu acho que é um complemento importante, né? Já está claro aí que o envio da pele das Big Techs, que ela se divide em 2 partes, né? A primeira parte ali focada mais no Ministério da Justiça, para essa parte de regulação de conteúdo, e a segunda com o Ministério da Fazenda, que justamente tem essa tentativa aí de proibir, ou pelo menos coibir, né, práticas de concorrência desleal dentro das plataformas. Elas vão chegar para votação após o projeto da adultização. Então, eu acho que são medidas importantes que são complementares e que ajudam a gente a endereçar um debate tão essencial. Lembrando que são 2 debates, né, diferentes que a gente está comentando sobre o PL das Big Techs. Inclusive, o governo federal, o presidente Lula, resolveram enviar 2 projetos diferentes, né? Um que se trata da regulação do conteúdo e outro de medidas para combater a concorrência desleal. E a gente fala das Big Techs, Mariana falava sobre essa tentativa de pegar no bolso ali das empresas, né? E eu acho que o mesmo vale, né, Nathalie, também para, no caso de adultização e de influenciadores, de repente, que estão ganhando, e plataformas em cima desse conteúdo, monetizando, né? Bia, muito bem colocado aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui no programa e a companhia das minhas colegas de bancada. De fato, tá? Esse é um ponto importante, uma vez que quando pesa no bolso das pessoas, é que elas vão sentir o impacto, seja de qualquer que seja a legislação. Então, nós temos ali, por exemplo, multas que podem chegar, inclusive, até 50 milhões, né? A depender do desrespeito dessas medidas. E é importante, quando a gente olha, por exemplo, a proposta das Big Techs, né? Isso, fica muito claro ali que é necessário que haja um bloqueio temporário, haja ali uma investigação do conteúdo para que depois seja aplicada essa sanção, que aí pode ser uma multa de até 50 milhões, né? E é importante lembrar, né, como as meninas aqui bem colocaram, que haja sempre o dever de acompanhamento e cuidado desses responsáveis. Então, nesse sentido, é importante ter uma conscientização, inclusive do ponto de vista financeiro, né? Uma vez que exige também essa conscientização das crianças, dos pais, adultos e responsáveis ali, que eventualmente, né, esse tipo de monetização pode levar a outros fins, ter resultados ali que não são devidos ao como bem a Priscila trouxe aqui, né, ao dia a dia da criança, né? A criança tem que ser criança, né? Então isso precisa ser muito bem conscientizado e tem essa previsão aí legal como multa de até 50 milhões. Priscila, a gente está falando bastante, né, de como controlar esse conteúdo, como as crianças não acessarem, mas a gente tem que falar também, acho que, da educação de quem está acessando esse conteúdo, né? Porque a gente fala, por exemplo, no caso ali do influenciador Ítalo, que foi preso, e eram conteúdos que estavam ali rodando na internet há muito tempo. Eles vieram à tona por conta de um vídeo específico, mas é um conteúdo realmente que estava ali já disponível para as pessoas, e as pessoas consumiam e estavam vendo, né? Sim, inclusive isso é uma das pautas do projeto, né, de lei, que é não se incentivar cada vez mais pelas próprias plataformas a disponibilização, né, desse conteúdo. Eu digo isso, Bia, porque quando você curte, por exemplo, um vídeo ali que tem uma criança, a própria plataforma faz com que você, evidentemente, ela pensa assim, se ela curtiu aquele vídeo, aquele conteúdo interessa, e obviamente que, como são robôs em sua maioria, eles, de forma, não estou passando pano aqui para as plataformas, longe disso, mas para que a nossa audiência também entenda que o robô ele vai entender que você gostou daquele conteúdo. E pessoas que utilizam de má fé, veja, às vezes uma mãe está colocando lá um vídeo de um filho tomando banho, uma criança andando, então é até um problema da gente separar esse conteúdo que é de lazer, de uma família, do conteúdo erótico, voltado ali para essa erotização da criança, como é o caso, né, que está sendo ali apurado pelo como chama, Ítalo, né, pelo Ítalo. E as pessoas
pessoas que estão sendo ali investigadas. Então, a própria plataforma, Bia, faz com que isso pulverize. Só que aí, essas pessoas também enganam a própria plataforma. Por quê? Colocam lá um conteúdo de crianças com um tema ou uma hashtag ali que faz com que pessoas possam procurá-las. Então, uma dessas ideias do PL, e isso eu concordo, é fazer com que não se torne um conteúdo viciante. Esse é o termo até ali colocado. Para que as pessoas não possam cada vez mais, né, fazer cíclico a busca por esses conteúdos. Isso é uma das formas de se evitar que esse conteúdo, né, cresça dentro ali das redes sociais. É claro que é importante também a gente lembrar que, independentemente da gente mexer no bolso, que eu acho que é realmente uma das coisas mais importantes, né? As plataformas hoje, elas atuam de forma ampla, sem nenhuma responsabilização. Quem colocou foi o fulano, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu acho que esse limite de responsabilização, a questão da multa, eu acho que é de extrema relevância, sim, para as pessoas também até saberem, olha, se você, a partir de agora, colocar isso não interessa para que determinadas pessoas façam uso, então você pense bem antes de colocar, antes de pulverizar, antes de alguma forma colocar isso nas plataformas. Lembrando que o Código Penal, Bia, por fim aqui, ele já vai também controlar as condutas, né? Claro que ele não é um goleiro, eu digo assim, as pessoas pensam que o direito penal, né, ele é o atacante de um time de futebol, ele não faz tudo, ele realmente deve agir quando outros ramos do direito não puderem fazê-lo. Daí porque justifica aqui a penalidade de multa antes de se acionar as questões criminosas. Só mais uma coisa, Pri, antes de eu continuar com as meninas. Mas um caso como o do Ítalo, que foi preso, assim como pegando no bolso que as meninas estavam falando, também serve ali de exemplo para as pessoas entenderem que não é bagunça? Sim, o direito penal, né, o crime, o que ele tem ali quando a pessoa recebe uma pena? A gente tem uma duplicidade. Então, eu tenho um caráter preventivo, que é o que você fala, né? Preventivo de forma geral, ou seja, olha, vocês estão vendo? Não façam como fulano ou beltrano, porque o Estado, né, vai exercer ali o direito de punir. Mas também para a própria pessoa que comete o crime, para que ela não possa voltar a delinquir. Além do caráter, obviamente, ali, né, retributivo, que é retribuir o mal causado, que também se estende aí à sua fala brilhantemente, como você bem colocou.